Olá, pessoal. Muito bem. Eu sou o professor Caio Polito. Estamos na aula 58 e os objetos do conhecimento dessa aula. Energia cinética e teorema da energia cinética. Na verdade, esse teorema é que conecta a ideia, né, o conceito de energia cinética com o trabalho. Ou, de outra forma, praticamente define energia cinética. Então, vamos lá. Estamos aí na sequência didática 8, energia e sua conservação. Né? Então, a ideia é fazer conexão aí entre o conceito de trabalho, que já foi abordado em aulas anteriores, né, com a novidade que é energia cinética. Então, vamos lá. Então, imagine que a gente tente pensar, né, em algum tipo de medida de movimento, né? E medida de movimento tem a ver exatamente com as consequências, né, de uma massa em movimento, né? Vamos falar aqui em corpos massivos, né, que estão com uma certa velocidade. Então, um exemplo é, que a gente vai utilizar aqui como uma analogia. Não vamos estudar ondas, né, não nesse ano, só no ano que vem. Vamos estudar as energias ligadas às ondas, né, amplitude, etc. Mas aqui é só como uma analogia mesmo. Então, imagine que a gente tem aí uma tsunami, né, uma onda gigantesca. A gente sabe do poder de destruição, né, da tsunami. E a gente tem uma coisa chamada amplitude, que é justamente a altura, né, que a onda tem em relação ao nível normal, né, quando ela não existe, né, a ondulação. Então, a ideia aqui é o seguinte: você tem uma onda e uma onda chega, por exemplo, uma tsunami chega destruindo uma cidade, por exemplo, litorânea. E, obviamente, a altura da onda conta com, digamos assim, conta no poder de destruição da onda. Então, a ideia é o seguinte: o poder destrutivo de uma onda ele é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Isso aí pode ser demonstrado teoricamente e experimentalmente, inclusive. Então, a ideia é o seguinte: imagine que a gente tem aí um certo poder destrutivo que é diretamente proporcional à amplitude, né, ao quadrado da onda. Então, diretamente proporcional, você tem uma constante de proporcionalidade aqui. Então, o poder destrutivo, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que é a energia, ele é diretamente proporcional à amplitude ao quadrado. Então, imagine você que você tem uma onda que tem uma certa amplitude, então tem um certo poder. E eu tenho uma outra onda que tem o dobro da amplitude. Então, ela vai ter um outro poder destrutivo. Então, no lugar do A, vou colocar 2A. Mas como A está aqui ao quadrado, 2A ao quadrado vai ficar 4A ao quadrado, né? Porque esse 2 eleva o 2 e esse 2 eleva o A também. Então, fica 4A ao quadrado, que na verdade fica 4 vezes k ao quadrado, mas k ao quadrado é o próprio P1. Então, o que a gente está dizendo é que o P2 é 4 vezes o P1. Ou seja, se a gente pega a amplitude da onda e dobra, o poder destrutivo fica multiplicado por 4, não por 2. Ou seja, a energia da onda ela não é diretamente proporcional à sua amplitude, né? Por que eu estou utilizando isso aqui como uma analogia? Porque a energia de um movimento de uma certa massa, né, ela tem uma característica muito parecida com isso que a gente está vendo aqui. Exemplo, a gente tem aqui dois carros, né, que estão se chocando, né? A pergunta é, digamos que um carro esteja parado e vem um outro carro com uma velocidade v. Então, um acidente onde tem um carro parado e um outro carro de mesma massa, né, que esse de velocidade v, mas que venha com o dobro de velocidade, será que vai ter o mesmo poder destrutivo? A gente nota que não. E isso tem a ver com essa medida de uma quantidade de movimento, né? Então, a quantidade de movimento tem de alguma forma a ver com a massa e com a velocidade. Quanto mais massivo, mais quantidade de movimento que a gente vai ter. Ou, de outra forma, mais energia. A gente está falando aqui de uma medida de quantidade de movimento, mas temos que diferenciar que existe uma grandeza chamada quantidade de movimento e existe uma grandeza chamada energia. O nosso foco aqui hoje é falar de energia, apesar de eu relacionar com quantidade de movimento aqui, porque a gente está falando
tanto uma quanto a outra de uma medida de movimento, né? Então, o produto da massa pela velocidade ao quadrado mede alguma coisa em termos de movimento, né? Mede o quê? Por exemplo, na onda lá, o poder destrutivo. Num choque aqui, também. Então, você tem um carro que tem uma certa massa, velocidade V1, outro carro vem com uma massa 2, o V2, a gente sabe que por ter movimento, né, e por ser massivo, existe uma certa energia de movimento associada a ele. Essa energia é capaz de realizar trabalho, é capaz de simplesmente ter um certo poder destrutivo, né, arrastar consigo outros objetos. Essa energia, ela é uma medida, né, de alguma forma, do movimento. E depende da massa e da velocidade. Então, a energia que a gente associa ao movimento é o que a gente chama de energia cinética. E ela tem a ver com a velocidade, né? No caso ao quadrado, e tem a ver com a massa. E tem uma constante aqui que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa constante, né? Lembrar que a gente já trabalhou com a unidade de Joule no Sistema Internacional para trabalho. E a gente vai ver que energia tem uma unidade muito parecida aqui, né? Então vamos lá. Você tem aí um choque de dois carros, né? Eles têm suas massas, suas velocidades, né? A energia tem a ver com a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então imagine que você tem um carro que está parado e um outro carro, um amarelinho aqui, que vem com uma certa velocidade e uma certa massa. Legal. E aqui eu tenho uma outra situação. Tá, o carro está parado e aí você tem um carro que tem o dobro da velocidade. O dobro da velocidade. Tá? É a mesma massa que esse carro aqui. Então, o carro vermelho e o carro vermelho são os mesmos, o carro amarelo também são os mesmos, só que esse aqui vem agora com o dobro da velocidade. Se a gente for computar essa medida de movimento, que a gente chamou de energia cinética, como sendo proporcional à massa vezes a velocidade ao quadrado, como esse carro aqui está parado, ele não tem velocidade, ele não teria energia. Então, a energia desse conjunto aqui seria só massa vezes a velocidade desse carro aqui, que a gente vai chamar de V1 ao quadrado. E aqui, a mesma coisa. Só que a velocidade 2. Vamos chamar essa velocidade aqui de 2. Só que essa velocidade 2, da situação 2 aqui, é o dobro da velocidade anterior. Então, na verdade, no lugar de V2, a gente pode colocar 2V1. Mas como está ao quadrado, o quadrado vai em cima do 2, vai dar 4, e o quadrado também vai no V1, V1 quadrado. Então, a energia associada a esse sistema aqui, ao segundo sistema, vai ser 4kmv1 ao quadrado. Né? Esse 4 veio do 2 ao quadrado aqui. Só que kmv1 ao quadrado é aqui, ó. Exatamente esse termo aqui, que é quem? O próprio E1. Então, o meu E2 passa a ser simplesmente 4E1. Ou seja, essa medida de movimento, essa energia cinética, né, ela aumenta com a velocidade, né, mas não de uma forma linear. Né? Então, por exemplo, o poder de estrago não pode ser só relacionado à velocidade, mas uma função da velocidade e da massa. No caso, essa função é ao quadrado. Então, esse acidente aqui, né, teria um poder destrutivo, esse aqui teria 4 vezes maior seu poder destrutivo, mesmo que a velocidade aqui seja apenas o dobro. Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Qual realmente é a verdadeira medida do movimento? Se a gente está relacionando, né, uma certa medida de movimento com a massa e velocidade, a gente poderia pensar no produto massa vezes velocidade da forma mais simples, né? E, por exemplo, o produto de massa vezes velocidade ao quadrado. Né? E isso foi pensado. Na verdade, Descartes, já trabalhando sobre Descartes, né, aqui, naqueles aspectos históricos, né, nas aulas anteriores, né, Descartes era quem simplesmente defendia isso antes, né, de Leibniz, que a gente vai ver que Leibniz defende outra ideia, mas ele sempre defendeu que a verdadeira medida do movimento é o que ele chamava de quantidade de movimento, que tem um símbolo como Q, que é de quantidade, né? E era para ele o produto da massa vezes a velocidade. Hoje em dia, né, a gente sabe que essa quantidade de movimento é uma medida de movimento, só que é diferente do que Leibniz imaginava. Leibniz, isso foi depois de Descartes, defendia que a verdadeira medida do movimento
era mv ao quadrado. É o que ele chamava de força viva, que hoje a gente identifica como uma energia cinética, né? A menos de um fator multiplicativo, a gente vai ver que a energia cinética é mv ao quadrado, mas dividido por 2. A gente vai entender o porquê. Então, aqui a gente tem a visão de Descartes e aqui a gente tem a visão de Leibniz, né? Modernamente, a gente já sabe que a ideia de Descartes é justamente a ideia do conceito de momento linear, né? Ou mesmo quantidade de movimento, como ele chamava, né? Só que é uma grandeza vetorial, e isso Descartes não levava em conta, nem Leibniz, quando criticava a própria formulação de Descartes, né? É, E a grandeza mv ao quadrado é uma grandeza escalar, né? Hoje a gente identifica ela como energia cinética. A força viva de Leibniz, né, é energia cinética quando dividido por 2, mv ao quadrado sobre 2, e é uma grandeza escalar. E é por isso que é energia. Energia é uma grandeza escalar. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E aí a pergunta é, bom, qual é realmente a medida verdadeira do movimento? A gente vai responder ao longo da aula, né? Mas é interessante notar, existe um caráter vetorial aqui que essa formulação aqui não vê, né? É uma grandeza escalar, né? A força viva de Leibniz, né? E isso faz uma certa diferença, né? E existe alguma coisa na formulação escalar aqui que a formulação vetorial também não vê. A gente vai ver o que é. Então, vamos lá. É, basicamente, o que Leibniz pensava, né? Por que ele chegou à conclusão que mv ao quadrado era uma medida, né? Inclusive se conservava, né? A gente vai ver que energia e conservação, que é basicamente o nome da nossa sequência didática, né? Elas, esses dois conceitos, tanto energia como conservação, são intimamente ligados. Tá? Então, Leibniz imaginava que a energia era conservada e Descartes, principalmente nas colisões, não sei se vocês lembram lá das aulas que a gente viu, dos aspectos históricos, Descartes pensava a força como força de contato, sobre colisões, né, de corpos, né? Então você tinha troca de velocidade de um corpo quando se choca com o outro. Então a quantidade para ele conservada era a quantidade de movimento. E ele não estava errado. Mas vamos lá. Imagine que você tem um bloco de 1 kg que está com uma altura de 4 metros e cai sob a ação da gravidade, né? E a gente tem aqui uma situação onde um bloco agora de 4 kg, só que uma altura 4 vezes menor, cai também sob a ação da mesma gravidade. Para Leibniz, né, ele imaginava o seguinte: uma medida correta de movimento, ou medida do movimento, que seria a sua energia, ela seria aquela que simplesmente deveria ser conservada nessa situação aqui e nessa situação aqui. Porque a ideia dele era o estrago, por exemplo, né, que uma caixa caindo de 1 kg, só que caindo sobre uma altura de 4 metros, seria o mesmo de uma caixa que tem 4 vezes a massa, mais a altura 4 vezes menor. Ou seja, a altura compensaria aí a massa de alguma forma. Então ela chegaria aqui com uma energia igual aqui, né? E o que o Leibniz criticava em Descartes? É que se você for pensar nisso, a quantidade de movimento, tanto nessa situação quanto nessa daqui, podem ser calculadas. E a gente vê que no final eles vão ter quantidade de movimento distintas. Então ele pensava, então essa não pode ser a verdadeira medida do movimento. O que a gente está falando aqui? É que a gente pode simplesmente deixar esse bloco cair, a gente pode deixar esse bloco cair e calcular as velocidades finais aqui. E multiplicar pela massa para saber qual é a quantidade de movimento, como Descartes faria. Então vamos lá. Torricelli a gente pode utilizar aqui porque a força de gravidade é constante, né? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S, né? Como V0 dos dois é zero, isso aqui é a equação da queda livre, que a gente já viu em aula anterior, né? Então o V ao quadrado é 2GH. Portanto, a minha velocidade é raiz quadrada de 2GH, tá? Na verdade, se a gente for pensar aqui para essa primeira situação, aqui é 4. Então, no lugar da altura, a gente coloca 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 vai lá para fora. Então, a velocidade de chegada aqui desse bloco fica 2
raiz de 2g. Só aplicando essa fórmula aqui. Então, o V1 é 2 vezes a raiz de 2g. Para esse aqui, se a gente for aplicar essa fórmula, né, a gente vai chegar... A altura é 1 agora, né? Essa altura aqui é 1. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar raiz de 2g só. Então, V2, raiz de 2g. Portanto, essa velocidade aqui de chegada é 2g, que independe da massa, a queda é livre, né? E essa é o dobro, 2 raiz de 2g. De tal forma que se a gente for usar a quantidade de movimento, que é a grandeza, pensada por Descartes, que seria massa vezes a velocidade, seria a massa vezes a velocidade que ele chegou aqui. 2 raiz de 2g, só que raiz de 2g é o V2, né? Então aqui o V1 seria 2V2, ó, o dobro de V. Ou seja, essa velocidade aqui é o dobro dessa velocidade aqui. Então é massa vezes o dobro da velocidade. E aqui a massa é 4m, 4 vezes o bloco aqui, né? São 4 bloquinhos, né? E a velocidade é V2. Se você for comparar essa quantidade com essa aqui, ó, notem, as quantidades de movimento aqui são diferentes, né? E o que Leibniz imaginava? Não, ele queria que a quantidade fosse a mesma. E essa quantidade dele, que ele chama de energia, ou força viva, desculpa, que é a nossa energia cinética, ela é conservada aqui. Por quê? Porque é mv ao quadrado, não é mais mv. E o que seria esse mv ao quadrado para essas duas situações? Bom, a velocidade final aqui do primeiro é 2v2. Então, 2v2 está aqui. A velocidade final do segundo aqui é só v2. É só esse aqui. Raiz de 2g, que é só o v2. v2 ao quadrado. Aqui é 2v2 ao quadrado. A massa aqui é m do primeiro, que seria 1 kg, né? A gente vai chamar de m. Ou poderia ser 1. A massa aqui é 4m, 4 vezes 1. Ou seja, esse bloco tem massa m e esse bloco tem 4 vezes mais massa. Né? De tal forma que se a gente pegar esse 2 e levar aqui a esse 2 aqui, vai ficar 4. Então vai ficar 4mv2 ao quadrado, que é exatamente essa situação. Ou seja, ao final da queda aqui, esse bloco de 1 kg e esse bloco aqui de 4 kg, né, terão a mesma medida de força viva, que é o que o Leibniz imaginava. Né? Só que é o seguinte, aqui a gente sabe que a energia é conservada, hoje em dia, né? Mas por conta da ação da gravidade, a quantidade de movimento do Descartes ela não é conservada, apesar dela existir como uma medida. Né? Então, vamos lá. Essa discussão está muito bacana aqui no livro da Elika Takimoto, A História da Física na Sala de Aula. Inclusive, eu já citei esse livro aqui numa aula anterior, né? Da editora da Livraria da USP, de 2009. É bastante interessante. Qual é basicamente a diferença das duas formulações? A gente vai ver o seguinte. Imagine que a gente está com uma força constante e a gente sabe que F é igual a ma. Né? E aí a gente tem, por exemplo, um móvel com uma certa velocidade. Por exemplo, pode ser uma força de atrito. Você joga um móvel e ele vai perdendo velocidade até parar. Se a gente utilizar Torricelli para analisar essa situação, um bloco que se desloca com uma velocidade que vai diminuindo, com aceleração constante, v ao quadrado, Torricelli, né? Velocidade ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2a delta s. Né? Como ele é desacelerado, vamos colocar um negativo aqui. Né? Ele vai dar uma certa distância d. A velocidade inicial a gente sabe, como ele vai parar, a velocidade final vai ser zero. Então, no lugar de v ao quadrado, vamos colocar zero. Né? Então, vai ficar 0 é igual a v0 ao quadrado menos 2a vezes d. Mas se f é igual a ma, quem é a? É f dividido por m. Então, no lugar do a aqui, ó, esse azinho aqui, a gente colocar força dividido por massa. O que eu estou querendo aqui? Isolar f vezes d. Então, o v0 ao quadrado vai para o outro lado e esse m passa multiplicando. Olha só, f vezes d, utilizando Torricelli, é exatamente mv ao quadrado sobre 2. Esse v aqui é a velocidade inicial. Ou seja, a força vezes o deslocamento aqui tem a cara funcional daquilo que o Leibniz chamava de força viva. Produto da massa pela velocidade ao quadrado. Isso está sendo F vezes D. Né? Mas, por outro lado, a gente pode pegar o mesmo problema, aplicar F igual a MA
E em vez de pensar na equação de Torricelli, a gente pode pensar em V igual a V0 mais AT, com a aceleração aqui em relação à velocidade de sinais contrários, negativa aqui, né? Tal que a velocidade final aqui é zero. Mesmo problema, um corpo vem e vai perdendo velocidade até parar, se deslocou um deslocamento D num certo tempo. Nesse tempo, está aqui, V igual a V0 mais AT. Aí eu vou, o V0 é zero e eu vou passar o V0 para o outro lado. E no lugar do A, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. No lugar do A, F dividido por M. No lugar do A aqui, é o F dividido por M. Então, no lugar desse A aqui, vai ser F dividido por M. Ou seja, F dividido por M vezes T, que é o A. E o V0 passa para o outro lado. E aí o M, que está dividindo, passa multiplicando o V0. Então, fica M vezes V0. Olha que interessante. Força vezes tempo é massa vezes velocidade. Se você comparar essa expressão aqui e essa expressão aqui, a gente vê que aqui tem a formulação, né, de Leibniz e aqui tem a formulação de Descartes. E ambas são medidas. Medidas do quê? Essa aqui é a medida da força ao longo do deslocamento. E essa aqui é a força ao longo do tempo. Ou seja, a ação da força no tempo pode ter uma medida de movimento diferente da ação da força no espaço, ao longo do deslocamento. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que Leibniz pensava a força ao longo da distância, lembra lá das quedas dos corpos? E Descartes, em relação ao tempo. Ambos são medidas que são importantes na física. Essa aqui, inclusive, a gente já conhece. Força vezes deslocamento escalar é trabalho. Eu estou relacionando aqui essa quantidade, que é a força viva de Leibniz, que a gente sabe que é energia cinética hoje, ao trabalho. E aqui é um conceito que a gente vai ver um pouco lá para frente, que é chamado de impulso. Quanto mais tempo uma força aplica num certo objeto, mais impulso ele vai ter. Então a gente nota que tanto Leibniz quanto Descartes estavam corretos. Só que lembrar, Descartes não leva em conta que essa formulação aqui tem que ser vetorial. Tá? Só que um fala da ação da força ao longo da distância e o outro ao longo do tempo. Essa que é a ideia. Então vamos lá agora esquecer quantidade de movimento, que não é assunto do nosso. Não é foco do nosso tema aqui, é energia cinética, mas eu coloquei os dois aqui para a gente comparar e ver a importância, né? E a gente vai retomar essa quantidade de movimento, com outro nome inclusive, que é momento linear, no momento adequado. Então, energia cinética. Então, imagine que você tem aí uma força resultante atuando ao longo do deslocamento para ficar facinho aqui para a gente. Né? Ângulo aí é zero, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, tem um certo deslocamento vetorial e a força está atuando numa massa M. O trabalho a gente conhece. É o produto escalar da força pelo deslocamento, F vezes D. Vamos considerar aqui a força constante. Mas o resultado vale para qualquer força, né? A gente não consegue fazer isso no ensino médio porque falta uma ferramenta matemática que é chamada integração, mas o que a gente faz aqui vale para forças variáveis também. Então, se a gente aplicar a equação de Torricelli, né? A gente sabe que V ao quadrado final é o V inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS, que é D. Então, ele sai de A, que é a situação inicial, e vai para B, que é a situação final, ao longo do deslocamento D, e teve uma força resultante que gera uma aceleração resultante, que é o A aqui. Então, a gente pode expressar o A em função de todas as outras variáveis. O V0, o VA ao quadrado vai para o outro lado, negativo, está aqui, e o 2 vezes D passa dividindo. Então, a minha aceleração é VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2D. Essa é a aceleração. Bom, força é massa vezes aceleração. Então, se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar pela massa, eu tenho a força, né? Dividido por 2D aqui. E mais, trabalho é força vezes deslocamento. Né? Força resultante vezes deslocamento. Mas a força resultante está aqui. E o deslocamento é D. Agora é em módulo, né? Porque a gente já tem a força e a direção no mesmo sentido. Eu já estou usando cosseno de θ igual a 1 aqui. Quando eu multiplico essa expressão aqui da força por D, eu vou ter um D multiplicativo aqui que corta com esse D aqui embaixo. Então, força vezes deslocamento é só isso aqui. Ó. M VB ao quadrado, que é final, menos VA ao quadrado, sobre 2. De tal forma
que a gente sabe que força vezes deslocamento é trabalho. E separando aqui, o 2 está dividindo tanto o VB quanto o VA, né, ao quadrado, e o M está multiplicando ambos, eu posso simplesmente fazer essa separação aqui. Então, o meu trabalho é mVB ao quadrado sobre 2 menos mVA ao quadrado sobre 2. Se a gente definir essa quantidade final e essa quantidade inicial aqui como energia cinética, porque é uma expressão, uma medida de movimento que depende da massa e da velocidade, ou seja, da cinética da coisa, a gente simplesmente chega no teorema da energia cinética, ou teorema trabalho-energia. Trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Essa aqui é a conclusão. Então, o teorema da energia cinética agora vale para qualquer força. A gente fez particularmente uma força constante, mas pode ser generalizado. Basicamente, nos diz que o trabalho realizado ele simplesmente é a medida da variação da energia cinética, porque a energia cinética final menos inicial é o delta, né? É a variação da energia cinética ao longo do deslocamento de A para B. Então, se um corpo saiu de um ponto A para um B, né? E teve a sua energia cinética variar, a gente tem um trabalho aí. É óbvio que a energia cinética pode aumentar ou diminuir. E lembrar que energia é um escalar aqui, e trabalho também é um escalar. Então, se a energia cinética diminuir, obviamente a gente vai ter um trabalho negativo, trabalho resistente. Se ela aumentar, vai ser um trabalho motor. Né? Lembrar dessa questão dos sinais aí para as grandezas escalares de trabalho, né? E agora de energia. Então, a gente tem as energias. O que é energia cinética? De um corpo qualquer, inclusive a gente pode ter energia instantânea, é sempre o produto da sua massa pela sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Esse é o conceito. É uma energia que depende do movimento. Tá? Lembrar, a energia cinética ela vale para qualquer situação, para qualquer sistema, para qualquer contexto. Por que estou falando isso? Porque na próxima aula, quando a gente for ver energia potencial, que é um outro tipo de energia, que não é a energia de movimento, mas está relacionada de alguma forma, ela depende do tipo de força que está atuando. Se a força é elástica, a potencial elástica tem uma formulação. Se a força é força-peso, a energia potencial vai ter a sua formulação. Se fosse elétrica, por exemplo, vai ter uma outra formulação. Agora, a energia cinética não, é universal. É mv ao quadrado sobre 2 para qualquer situação. Né? E, obviamente, depende do referencial, porque a velocidade depende do referencial. E isso é muito importante falar, né? Porque o que é mais importante não é o valor da energia em si, mas a sua variação. A variação da energia aqui nos dá o trabalho. Por que a energia em si, o valor dela, ela talvez não seja tão importante? Porque depende do referencial. Então, exemplo, se eu tenho um móvel com uma velocidade v, a energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2, se eu tiver um referencial que está se movimentando junto com ele não vai ter velocidade, então não teria energia. Né? Mas se tiver uma variação, você consegue simplesmente medir. Né? Então, resumindo, energia cinética é uma grandeza escalar. Né? Como é uma energia e a variação da energia cinética ela é o trabalho, a gente sabe que o trabalho é uma grandeza escalar, que é medida em Joule no sistema internacional. Essa energia também é medida em Joule. Né? Se pegar a grandeza, massa, velocidade ao quadrado, as unidades, essa unidade aqui no sistema internacional da Joule. Vocês podem fazer isso como exercício, inclusive, para treinar em casa aí. Tá? mv ao quadrado tem unidade de trabalho. Lembra que trabalho é força vezes deslocamento. Newton vezes metro no sistema internacional. E isso aqui também tem a mesma unidade. É isso. Então, agora vamos fazer uns exercíciozinhos aqui. Um ou dois. Então, vamos lá. Exercício 1 do livro de vocês. Um projétil de 20 gramas com velocidade de 240 metros por segundo atinge o tronco de uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar. Aí tem duas perguntas. Ele quer saber a energia cinética do projeto antes de colidir com o tronco e o trabalho realizado sobre o projeto até ele parar, né, no interior do tronco. E depois, sabendo que o projeto penetrou 18 centímetros no tronco, determine o valor médio da força de resistência. A gente sabe que a força é variável.
mas pelo teorema trabalho-energia, a gente pode pensar nessa força como se fosse uma força média. Ela varia ao longo do deslocamento. Mas se existir uma força constante que faça o mesmo trabalho, essa força seria a força média. Tá? Então a situação é bem simples, né? Eu tenho um tronco, vem um projétil, uma bala, tem a sua velocidade inicial e tem a sua massa. E ele simplesmente vai tocar e vai penetrar no tronco. Situação final, ele entra no tronco, uma hora vai parar, tem um trabalho do tronco aí fazendo ele parar, uma força que é contrária ao movimento, por isso que é um trabalho resistente, e a velocidade final vai ser zero. Essa que é a situação. Então vamos lá. Determine a energia cinética do projétil antes de colidir com o tronco. Então, antes de colidir com o tronco, ele tem uma velocidade e tem uma massa. Direta a resposta, né? Porque isso aqui é só aplicar o conceito de energia cinética. Então, energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é 0,02. Aqui está em grama, lembrar. Para a gente dar a resposta em joule, no sistema internacional, até porque aqui também está no sistema internacional, vamos passar isso aqui para quilo, né? 20 gramas, 0,02 kg. A velocidade é 240, não precisa mudar, metro por segundo. Fazendo essa continha, 576 joule. Essa é a energia cinética inicial. Bom, o trabalho sobre o projeto na trajetória no interior do tronco até ele parar. Ele vai parar, né? Se ele vai parar, qual é a velocidade final? Zero. A gente simplesmente pode fazer aqui a variação da energia cinética igual ao trabalho, aplicar diretamente o teorema, né? Do trabalho energia cinética, ou o teorema da energia cinética. Se o trabalho é a variação da energia cinética e eu quero o trabalho, né? Lembrar que eu já tenho a energia cinética final, porque a velocidade é zero, então eu não tenho essa energia. Zero ao quadrado é zero vezes qualquer coisa dá zero. Então ele não tem energia cinética final, ele para, não tem energia. Mas eu tenho energia cinética inicial, mv zero ao quadrado sobre 2. Que já foi calculado aqui, ó, 576. E lembrar, aqui é a final menos a inicial. A energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, é sempre positivo. Massa não pode ser negativo, e mesmo que a velocidade seja positiva ou negativa, está ao quadrado, né? Mas o trabalho pode ter sinal porque eu tenho aqui uma subtração. Então aqui vai ser zero menos isso aqui. Isso aqui já foi calculado, menos 576. Na verdade, o que a gente está dizendo é que o trabalho do tronco, que é contra o movimento da bala, a bala está entrando, ela está perdendo, né? A variação da energia cinética está sendo negativa, é um trabalho resistente, como a gente já tinha comentado. Se o trabalho é resistente, ó, negativo. Toda a energia cinética, né, que era positiva, foi de uma certa forma minada por um trabalho resistente, desculpa, do tronco. Ok? Vamos aí para a segunda pergunta. Sabendo que o projeto penetrou 18 centímetros no tronco da árvore, determine o valor médio da força, Fm, de resistência que o tronco ofereceu à penetração do projétil. Né? Então, ele vem com uma velocidade de 240, com a sua massa, penetra, para e penetra 18 centímetros, que é 0,18 metros, já passando do sistema internacional. É possível fazer esse problema, ele quer saber o valor da força média, pensando, por exemplo, em calcular a aceleração média. A gente podia usar a Torricelli, por exemplo, calcular a aceleração, depois multiplicar pela massa. Só que aí você vai fazer um trabalho que já foi feito de alguma forma, né? Se a gente utilizar diretamente a ideia de que trabalho é força vezes deslocamento, e a gente já calculou o trabalho, fica mais fácil a gente fazer o cálculo. Lembrar, a força de resistência quando a bala está penetrando aqui é uma força que está se opondo ao movimento. Então, o deslocamento é num sentido e a força no outro. Imaginando que, obviamente, tudo na direção horizontal. Né? Então, força para um lado, deslocamento para o outro, o trabalho é resistente. Né? Porque, olha só, força para um lado, deslocamento para o outro, cosseno aí é de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Se a gente for pensar em termos de trabalho, F vezes D vezes cosseno de θ, esse cosseno é menos 1, né? Então, o trabalho vai ser F vezes D,
que vai ser a força média vezes D, e o menos 1 vem do cosseno, porque a gente sabe que é o trabalho resistente. A força de deslocamento tem sentidos contrários, mesma direção. Tá? E aqui a gente está utilizando a força média, mesmo sabendo que a força aqui é variável, mas a gente está utilizando o conceito, né? O que seria essa força média? Seria a força constante que estaria atuando com o mesmo trabalho nesse mesmo deslocamento. E a gente já calculou esse trabalho, né? O trabalho para parar a bala, na letra A, menos 576. O D eu tenho, foi 0,18, então eu calculo o F, M, que vai dar 576 dividido por 0,18, 3.200 newtons. E a gente finaliza e vamos para o segundo problema. Também no livro de vocês, página 321, é o P338. Um corpo de 10 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante, em trajetória horizontal, e após 16 segundos atinge 144 km por hora. Qual o trabalho dessa força nesse intervalo de tempo? Qual seria aqui o caminho mais curto para a gente resolver isso? Vocês têm ideia? Fala, coloca aí no chat aí. Vamos lá, temos um corpo aí de 10 quilos, uma força F, né, que está atuando aqui constante, e a velocidade inicial zero, a partir do repouso. Então, vai ter um deslocamento. À medida que vai deslocando, vai ganhando velocidade. E ele vai atingir uma velocidade final, vamos já passar para o SI, 144 km por hora, dividido por 3,6, 40 metros por segundo. Atinge uma velocidade de 40 metros por segundo. Quem pensou aí e respondeu que utilizar o teorema do trabalho aqui é a forma mais rápida, acertou, né? Trabalho, variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Como ele parte do repouso, não tem inicial. É zero. A velocidade é zero. V0, né? É zero. No repouso. Eu tenho a massa, 10 quilos. Eu tenho a velocidade final, que é 40 ao quadrado dividido por 2. Só jogar aqui 800 já. Essa aqui é a ideia. Então, finalizamos aí a aula. Muito bem, até logo para vocês.